Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente termina as atividades de sala fazendo os exercícios 4 e 5. O 4 é relativamente fácil, ele é só conceitual, mas o 5 é meio cabuloso, então vamos lá. 4. A pesca é um dos lazeres mais procurados. Apetrechos e equipamentos utilizados devem ser da melhor qualidade. O fio para a pesca é um exemplo, ele deve resistir à força que o peixe faz para tentar permanecer na água e também ao peso do peixe. Supondo que o peixe seja retirado perpendicularmente em relação à superfície da água, com uma força constante, o trabalho. Aí vem a pergunta. Bom, vamos analisar a situação. Então, o peixe está aqui preso no anzol, né? E ele está sob a ação de duas forças: uma força peso e uma força de tração no fio, puxando ele para cima, tá? Aqui está o anzol. Bom, o que ele diz? O trabalho será resistente considerando apenas a força-peso do peixe? Bom, faz sentido. Se eu considerar apenas essa daqui, ó, apenas essa força, o deslocamento é para cima. Como a força-peso é para baixo, então a força-peso faz um trabalho resistente. E é essa mesma correta, mas vamos ver as outras. O trabalho da força resultante será resistente, pois o peixe será retirado da água. Não faz muito sentido isso, porque assim, a força resultante, visto que ele está subindo. Cadê? Bom, ele não disse a velocidade é constante, né? Deixa eu só ver. Ele disse que a força é constante, mas não dá para saber se T é igual a P, né? Mas tudo bem, mesmo que a força resultante seja para cima, né, que elas não estejam em equilíbrio, e o peixe esteja subindo aceleradamente, o trabalho da força resultante não pode ser resistente, porque é ela que está fazendo o peixe subir, certo? Então, não faz sentido que ela seja resistente. Bom, então a B está errada mesmo. O trabalho será indiferente, pois a força sendo constante implicará em aceleração igual a zero. Não. Se a velocidade fosse constante, eu poderia, logicamente, dizer que a aceleração é zero. O fato da força ser constante não quer dizer que ela é igual ao peso. Se ela fosse igual ao peso e elas se cancelassem, tá? Você fala, mas daí o peixe não vai se mover. Não. O fato de estarem canceladas quer dizer apenas que eu estou conseguindo manter o peixe num movimento uniforme em ascendência, tá? Só isso. Elas se cancelam, né? Mas isso diria que a aceleração é zero e a velocidade é constante. Mas ele não disse que a velocidade é constante, ele disse que a força é constante. Então a tração ela pode ser uma força bem maior do que a força-peso, tá? E ele estar subindo acelerado, isso não foi falado. O fato de ser constante pode implicar sim numa aceleração, tá? D. Poderá ser resistente em relação à força que o pescador aplicará para erguer o peixe. Não, não pode ser. Porque a força que ele aplica para erguer o peixe, ela está sendo motora, ela está a favor do movimento, tá? A força que resiste ao deslocamento é o peso. O trabalho de qualquer força aplicada no peixe será nulo, pois a força e deslocamento são perpendiculares entre si. Não. Como o peixe está subindo e a força que faz ele subir também é para cima e a força que resiste é para baixo, né? Todas elas estão na mesma linha de ação que a vertical, tá? Não tem nenhuma força agindo perpendicularmente à linha vertical, tá? Então, aí está errada. A alternativa correta é a A mesmo. Essa questão é um pouquinho confusa, né? Releiam várias vezes para ter certeza, né? Se alguma explicação minha aí deixou alguma dúvida, por favor me avisem, tá? Agora vamos para 5, que é aí que a porca torce o rabo, tá? Observe as situações a seguir, nas quais um homem desloca uma caixa ao longo de um trajeto AB de 2,5 metros. As forças F1 e F2 exercidas pelo homem nas duas situações têm o mesmo módulo, igual a 0,4 N, e os ângulos entre as suas direções e os respectivos deslocamentos medem θ e 2θ. Ou seja, primeiro ele está puxando a caixa para cá, fazendo um ângulo θ. Depois ele faz a mesma coisa, o mesmo deslocamento, o mesmo D, só que fazendo um ângulo de 2θ.
mesmo F, mesmo D, só mudou o ângulo, ok? Se K é o trabalho realizado em joules pela força 1, né, pela situação 1, vamos dizer, né, porque a força é a mesma, beleza? Na situação 1, se o trabalho for K, o trabalho realizado na situação 2 será... Então, primeiro vamos ver como que é o trabalho na situação 1. Então, o trabalho 1 vai ser F vezes D vezes o cosseno de θ. O F é 0,4, o D é 2,5 vezes cosseno de θ. 0,4 vezes 2,5 vai dar 1, né? Porque, olha só, parece uma coisa meio besta que eu vou fazer, mas 0,4 vezes 2,5 é a mesma coisa que 4 vezes 0,25, né? Que é 1/4. O que eu fiz aqui, né? Como é uma multiplicação, eu fiz um recursinho aqui que eu multipliquei esse cara por 10 e eu dividi esse cara por 10. Se eu multiplico e divido pelo mesmo número, eu mantenho o valor do resultado, né? Só que fica mais óbvia a conta, porque 0,4 vezes 10 é 4, vezes 2,5 dividido por 10, que é 0,25, e 0,25 é 1/4, então 4 vezes 1/4 dá 1, né? Então, o trabalho é igual a 4 vezes 1/4 vezes cosseno de θ. O 4 vai embora com o 4. Então, o trabalho na situação 1, tá? Vamos deixar tudo aqui. O trabalho 1 já tinha. Vai ser cosseno de θ. Isso é o que ele quer que a gente chame de K. Beleza? Ok. Agora vamos ver o trabalho 2. Aí é que começa a complicar. O trabalho na situação 2 é o mesmo F, o mesmo D, só que é cosseno de 2θ. E cosseno de 2θ não é igual a 2 cosseno de θ, tá? Por quê? Porque vamos supor que o θ fosse 30. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, que dá aproximadamente 0,8. O cosseno de 2θ, que seria 2 vezes 30, então o cosseno de 60 graus é meio, tá? Então ele é menor do que o cosseno de θ, ok? Então tome muito cuidado com isso. Bom, aqui vai acontecer a mesma coisa. 0,4 vezes 2,5 vezes cosseno de 2θ. Esse cara aqui a gente já sabe que vai dar 1. Então, o trabalho 2 é igual a cosseno de 2θ. Mas você vai falar, mas por que o exercício não podia deixar já assim? É porque realmente esse exercício ele exige mais que você saiba trigonometria do que física no final das contas. Por quê? Você vai ter que lembrar por qual fórmula eu posso substituir cosseno de 2θ? E eu tenho que ser sincero, isso nem eu lembrava, tá? Isso é uma coisa assim que tem que decorar mesmo. Cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, ok? Bom, por que isso é legal? Porque se eu tenho aqui cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ é a mesma coisa que cosseno de θ ao quadrado. Só que cosseno de θ é o K. Então, isso aqui é bom porque eu posso trocar cosseno de θ ao quadrado por K ao quadrado. E K é o que dá o trabalho inicial, né? O trabalho que a gente tinha na primeira situação. Então, quer dizer que eu estou chegando perto. Então, só para vocês terem uma noção, eu estaria agora nessa situação aqui. Então, eu ficaria com K ao quadrado menos seno ao quadrado de θ. Mas esse cara eu não posso deixar assim, tá? Eu preciso fazer alguma coisa com ele. Eu preciso descobrir quem é esse seno ao quadrado de θ. E tem uma fórmula também para descobri-lo. Por quê? Isso é a fórmula fundamental da trigonometria, que é cosseno ao quadrado, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, tá? Então, seno ao quadrado de θ é igual a 1
menos cosseno ao quadrado de θ. Então, olha só, se eu pegar esse cara e substituir aqui, eu acho a resposta. Então, no lugar de seno ao quadrado de θ, eu vou colocar, ó, 1 menos k ao quadrado, né? Porque eu já sei que cosseno ao quadrado de θ é k ao quadrado, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 1 menos k ao quadrado. Opa, beleza. Agora eu vou pegar esse cara todo aqui e vou substituir aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Então, vai ficar, olha lá. O trabalho 2 era k ao quadrado menos seno ao quadrado de θ, né? Então, eu vou substituir esse cara aqui. Então, vai ficar... eu vou omitir o trabalho aqui, porque para poder fazer letras maiores. K ao quadrado menos... Aí tem que abrir parênteses, porque esse menos é da equação. 1 menos k ao quadrado. Então, fica k ao quadrado menos 1 mais... Tá? Porque, ó, tem que distribuir aqui, ó. Menos, né, com 1 vai dar menos 1 e menos com menos vai dar mais. Beleza? Mais k, porque senão ia sumir o k ao quadrado, tá? E aí, então, o trabalho 2 vai ser, olha lá, k ao quadrado mais k ao quadrado, certo? Ó, k ao quadrado mais k ao quadrado vai dar 2k ao quadrado. E aí vocês já podem saber qual que é. E tinha um menos 1 aqui, né? Menos 1. Então, é a alternativa D. Beleza? Ok, pessoal. Então, aqui finaliza esses dois exercícios. Eu sei que esse quinto é um pouco cabuloso. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco. Qualquer dúvida, anotem e me falem, tá bom? Um abração para vocês.